Quando falamos do bairro paulistano da Liberdade, a primeira imagem que nos vem à cabeça é da grande comunidade asiática presente pela região, que virou marca registrada através de extenso comércio dedicado principalmente a produtos japoneses e chineses, centros culturais e os tradicionais postes de iluminação inspirados em lanternas do Japão. Contudo, o bairro é presente marcante também da cultura e fé de outros povos, e um deles é o russo. E no número 710 da Rua Tamandaré se encontra a Catedral Ortodoxa Russa de São Nicolau, principal templo religioso russo da capital paulista. O São Paulo Antiga visitou a igreja e apresenta aqui um pouco da história deste templo religioso através de uma entrevista com o padre Constantino Bussigin. Confira. Bom dia, nós estamos na paróquia da Catedral Ortodoxa Russa de São Nicolau, em São Paulo. Padre Constantino, pároco da igreja há 36 anos. Neto de imigrantes russos. Na realidade, meus avós sempre diziam que eles não eram imigrantes, eram refugiados. Estou aqui na Rua Tamandaré há quase 37 anos, então 36 anos exatamente. Nasci em Curitiba, estudei nos Estados Unidos, no seminário da Igreja Ortodoxa Russa. Sou padre aqui dessa paróquia. Cuido também de uma pequena paróquia em Niterói, vou lá uma vez por mês. Em São Paulo, além da nossa catedral, nós temos a paróquia de Santíssima Trindade na Vila Alpina e a igreja de São Sérgio em Moema. E mais 3 igrejas que no momento estão praticamente fechadas, onde os ofícios acontecem uma vez por mês somente. Quando foram construídas havia necessidade, a comunidade era muito maior. Mas aos poucos, infelizmente, isso se tornou quase desnecessário, porque as pessoas já se locomovam para essas 3 paróquias que funcionam regularmente. Perfeito. É interessante, para a época foi um feito muito significativo. A pedra fundamental foi lançada em 13 de novembro de 38, em 6 de agosto de 39, 9 meses depois, a igreja estava sendo consagrada e usada. Ela foi construída em 9 meses. Algumas coisas eu descobri recentemente, que mesmo no terreno da igreja, quando ele foi comprado, havia uma casa. Os tamanhos eu não descobri, mas ela foi demolida para a construção da igreja. O fundo do terreno da igreja era um banhado. Isso até provavelmente a década de 70, início da década de 70. Tendo um córrego que passava bem nos fundos, que foi canalizado. O terreno da igreja mais tarde foi aterrado. Dizem que aqui foi uma fazenda de café. Provavelmente sim. Nós temos 3 mangueiras que provavelmente são da época dessa fazenda de café. Uma fica na frente da igreja, 2 nos fundos. E sempre teve um pé de café que, segundo a tradição dos paroquianos, era resto daquela fazenda. Mas não sei se isso é verdade. Eu acho que pé de café não aguenta tanto tempo assim. Então, a diferença, de uma maneira muito rasa, muito simples, é que enquanto na igreja romana, a igreja católica romana, todos os países católicos têm um único chefe espiritual, que é o Papa de Roma, na igreja ortodoxa, cada nacionalidade tem o seu chefe espiritual. Então, existe o patriarca de Antioquia, o patriarca de Alexandria, o patriarca de Sofia na Bulgária, o patriarca de Moscou, sendo que a igreja da Rússia é uma história separada, mas e em São Paulo, então, o que nós temos? A igreja que é considerada a igreja da Catedral Ortodoxa pela população é da igreja ortodoxa antioquina, dos sírio-libaneses. Nós somos a Catedral Ortodoxa Russa de São Paulo, e na realidade do Brasil. E existe também a igreja ortodoxa grega, que fica no Bresser. Nós mantivemos uma posição absolutamente neutra. Nós não
queremos de maneira alguma que isso aconteça, que essa guerra aconteça, não é o interesse de maneira alguma, mas ao mesmo tempo nós temos pessoas que vieram da Ucrânia para cá, temos descendentes de russos, descendentes de ucranianos. Eu, pessoalmente, eu sou uma mistura perfeita. Os pais da minha mãe eram da Rússia, e os pais do meu pai, aquilo que na época era chamada a Pequena Rússia ou Ucrânia mesmo, mas não como nacionalidade, como etnia. Mais. E não uma etnia, porque eu me expressei de uma maneira errada aqui. A Rússia começou no sul. Ela começou em Kiev. Vladimir era príncipe da Rússia do sul, do Mar Negro, e aos poucos isso foi indo para o norte. Então, pessoalmente, eu não vejo diferença entre russo e ucraniano. Para mim é tudo a mesma coisa, tudo um povo só. É uma questão muito complexa, em alguns pontos muito contraditória, necessária. Irmãos, né? Sim, é uma questão necessária, mas infelizmente esse diálogo acaba enveredando por caminhos muito tortuosos, que existe uma mistura não só do cristianismo nesse diálogo, mas de outras coisas que não estão ligadas ao cristianismo, e mesmo dentro daquilo que deveria ser chamado cristianismo, nós acabamos encontrando vertentes, entre aspas, recentes, que se contradizem e contradizem aos próprios ensinamentos do cristianismo antigo, tanto seja isso da Igreja Romana quanto da Igreja Ortodoxa, mas muitas vertentes são completamente difíceis de conciliar com a tradição cristã, católica ou ortodoxa. Século X, príncipe Vladimir, neto da princesa Olga, que foi a primeira cristã, governante cristã da Rússia. Ela era a princesa da Rússia na época. Vladimir era pagão, como todos os pagãos da época, muito livre em suas atitudes, mas teve um momento que ele passou a procurar a verdadeira fé e mandou seus enviados para vários países para verem o que existia de fé. E os enviados que estiveram em Constantinopla, quando voltaram, disseram que não sabiam se estavam no céu ou na terra quando estavam nos ofícios na igreja de Santa Sofia, em Constantinopla. E, a partir daquele momento, Vladimir decidiu que haveria de receber no seu país a fé bizantina. Ele foi batizado em Kherson e logo em seguida foi feito o batismo por enviados de Constantinopla em Kiev, no rio Dnieper. E a partir dali, 1000 anos de história, que eu acho que em 2 minutos vai ser um pouco difícil de relatar. Além disso? Bom, aqui precisamos, antes de mais nada, elucidar um pouco a situação do padre casado. Sim. O padre de paróquia, por tradição, não é que pode ser casado, ele deve ser casado. Ele deve casar antes da ordenação. Mas existe o monasticismo. Os bispos vêm dos mosteiros, geralmente, ou são viúvos. Os bispos não são casados. Nem os patriarcas, né? Não. Ou eles são monges, que já seguiram toda a carreira desde o início no mosteiro, ou padres que foram casados, perderam a esposa faleceu, e como viúvos eles se tornaram monges e puderam vir a ser bispos. Entendi. Essa é a tradição mais rigorosa.
Mas, claro que em alguns casos, monges vão para paróquias também, porque a falta de padres, enfim, é possível. A mulher sempre teve o seu lugar na igreja. Nós temos, existem na igreja ortodoxa os mosteiros femininos, os conventos. Nas paróquias, sempre existe um grupo de senhoras que se preocupa depois com a parte prática da paróquia, paramentos, limpeza, decoração. Em particular, na nossa paróquia, nós temos 3 mulheres imprescindíveis no bom andamento da vida prática da paróquia. A nossa provedora, a doutora Zlata, foi professora na USP, dentista, e depois que se aposentou, passou a morar aqui conosco no terreno da igreja, e ela é a provedora, ela cuida de toda a parte de venda de velas, mensalidades, a preocupação com a compra de coisas para a igreja, enfim. Então, doutora Zlata. A minha esposa, Tatiana, que é a regente do coral, ajuda com as leituras e é a organizadora de todos os bazares da paróquia. Os bazares são um fruto do esforço dela. E a minha filha, que cuida da parte tecnológica, administrativa, digamos, da paróquia também. Conheço.